Meus queridos irmãos, a paz do Senhor. Jesus está conosco nesta noite. Você crê nisso? Aonde estiverem 2 ou 3 reunidos em nome do Senhor Jesus, Ele diz, ali eu estou. Mateus capítulo 18, versículo de número 20. Meus queridos irmãos, é uma alegria muito grande poder estar com os irmãos nesta noite, para juntos partilharmos e meditarmos na palavra de Deus. Mas antes de meditar na palavra, quero expressar a minha gratidão a Deus por esta oportunidade maravilhosa que o Senhor me concede de poder estar aqui na nossa igreja mãe em João Molevade e juntos estarmos em comunhão com Cristo e aprendendo e compartilhando da palavra do Senhor. Quero expressar a minha gratidão ao nosso pastor presidente, o pastor Carlinhos. Quero expressar a minha gratidão também ao pastor Cleibson pela oportunidade que nos faculta de estarmos aqui nesta noite juntos. Meus queridos irmãos, nós vamos começar nas terças-feiras do mês de março uma série de estudos sobre o livro do Apocalipse, e eu quero convidar a toda a igreja para abrirmos as nossas Bíblias no último livro da Bíblia, livro do Apocalipse, capítulo de número 1, e quero convidá-los para juntos fazer a leitura do capítulo 1, versículo de número 1 ao versículo de número 8, livro do Apocalipse, capítulo de número 1, versículos de número 1 ao versículo de número 8, meus queridos irmãos. Enquanto você encontra esta passagem bíblica, o último livro da Bíblia, capítulo de número 1, versículos de número 1 a 8, eu quero convidar a você para curvar a sua cabeça e vamos orar ao Senhor mais uma vez. Soberano Deus e eterno Pai, nós somos gratos a Ti por esta oportunidade maravilhosa que o Senhor nos concede de estarmos aqui neste santo lugar para meditarmos na Tua palavra. Querido Jesus, fala conosco de maneira poderosa e maravilhosa. Assim nós oramos e te agradecemos em teu nome. Amém. Meus queridos, o texto da palavra de Deus diz assim, livro do Apocalipse, capítulo 1, versículos de número 1 a 8. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer, e pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo, o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e de tudo o que tem visto. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. João, às 7 igrejas que estão na Ásia, graça e paz seja convosco da parte daquele que é, e que era, e que há de vir, e da dos 7 Espíritos que estão diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados e nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A Ele glória e poder para todos sempre. Amém. Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, e até os mesmos que o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é, e que era, e que há de vir, o Todo-Poderoso, e todos dizem amém. Meus queridos irmãos, nesse mês de março nós vamos estudar sobre o panorama do livro do Apocalipse.
O último livro da Bíblia, um livro que é pouco frequentado pelos crentes em sua leitura. O livro do Apocalipse, ele é considerado por muitos crentes um livro difícil de se entender. As suas alegorias, as profecias, os juízos, as sentenças, as mensagens às 7 igrejas da Ásia, por muitas vezes parece que são mensagens indecifráveis ou indecifríveis, ou seja, difícil de compreensão. Mas nós, nessa série de estudos acerca do livro do Apocalipse, juntos nós vamos desvendar, entender o que o livro quer dizer. Apocalipse, que livro é este? Nós precisamos compreender, primeiramente, que o livro do Apocalipse, ele é um livro que foi inspirado pelo Espírito Santo de Deus. Assim como todo o cânon sagrado, ou seja, desde o Gênesis ao Apocalipse, nós entendemos e percebemos que o mesmo fora inspirado pelo Espírito Santo. E o que significa a inspiração? A inspiração é um movimento sobrenatural, espiritual, da parte de Deus, em que Deus traz ao coração e à mente do homem as palavras que outrora o homem não conhecia. Inspiração é isso, é um movimento de fora para dentro, meus queridos irmãos. É o ato de inspirar. Todos nós, pelo menos algumas milhares de vezes durante o dia, nós praticamos o ato da inspiração. Nós puxamos o ar para dentro dos nossos pulmões. Assim é a inspiração. A inspiração divina é o ato de Deus de trazer à mente e ao coração do homem aquilo que ele não conhecia. Então, do Gênesis ao Apocalipse, nós temos a certeza, pastor Antônio Braga, que todos os 66 livros da Bíblia, eles foram inspirados através de um movimento, de um mover sobrenatural do Espírito Santo de Deus. E o livro do Apocalipse, ele não é diferente. Ele fecha o cânon sagrado. Ele fecha o que nós entendemos de livros que foram inspirados pelo Espírito Santo de Deus. O livro do Apocalipse, ele foi escrito aproximadamente entre os anos de 90 a 96 depois de Cristo. Logo após o imperador romano, chamado de Domiciano, se autoproclamar Senhor e Deus de todo o Império Romano. O livro do Apocalipse, quando ele foi escrito, como já disse, entre os anos de 90 e 96 depois de Cristo. Ele foi escrito no momento de profunda, séria e grave perseguição contra a igreja do Senhor. Quem escreveu o livro do Apocalipse foi o apóstolo João. O apóstolo João, ele foi o último dos apóstolos vivos e que pastoreou, cuidou, supervisionou a igreja primitiva. João, ele escreve o livro do Apocalipse na idade de aproximadamente 90 anos. João já estava bem idoso quando ele foi cheio do Espírito Santo e inspirado pelo Espírito Santo para escrever o último livro da Bíblia. E quando João escreve o livro do Apocalipse, ele não escreve o livro do Apocalipse em um momento favorável, em um momento de conforto, em um momento de alegria. Quando João escreve o livro do Apocalipse, João está preso numa ilha chamada Patmos. Patmos é uma pequena ilha de 35 quilômetros quadrados, uma ilha vulcânica que era banhada pelo mar, e é banhada pelo mar, o mar Egeu.
E a ilha de Patmos, para quem já esteve lá, ela está localizada na região da Turquia. Não é isso mesmo, pastor Samuel? O senhor esteve lá? Isso mesmo. A ilha de Patmos, ela está banhada pelo mar Egeu, e ali na região da Turquia, é uma ilha vulcânica, não é isso mesmo? Ali é uma ilha onde ela foi formada de rochas vulcânicas, e aquela ilha, ela tinha uma função toda especial no tempo do Império Romano. Todos os principais inimigos políticos do Império Romano, eles eram levados para a ilha de Patmos para serem condenados à prisão perpétua e ali falecerem, morrerem naquele lugar. A palavra Patmos, meus queridos irmãos, ela tem um significado muito importante. E qual é o significado da palavra Patmos? A palavra Patmos significa a ilha das pedras, porque era uma ilha vulcânica, feita de pedras rochosas, oriundas de erupções vulcânicas. Em segundo lugar, o nome Patmos significa a ilha das cobras também. Ali, os prisioneiros, os inimigos políticos de Roma, aqueles que eram considerados personas não gratas, eram levadas para aquela ilha para morrerem à míngua. E naquele lugar, onde o apóstolo João, ele foi preso, naquele lugar, os prisioneiros de Roma, eles eram obrigados a trabalhos forçados. Ali eles quebravam pedras, desde a alvorada, ao início da manhã, até o final da tarde, eles eram obrigados a quebrar pedras, para quê? Para perderem o vigor físico e assim morrerem naquela ilha de exaustão física, de exaustão emocional e de exaustão mental. E era comum naquela ilha chamada Patmos a tuberculose, o tifo, doenças pulmonares, doenças respiratórias, ou seja, era um lugar propício para que os prisioneiros viessem a ter um encontro com a morte o mais rápido possível. E o apóstolo João, quando o imperador Domiciano, no ano de 90 depois de Cristo, ele assume o Império Romano, ele faz um edito real, dizendo que aquele que não o adorasse como Deus, seria sentenciado à morte. E naquele período do ano 90 depois de Cristo, o apóstolo João, ele era o pastor da igreja que estava na cidade de Éfeso. João estava em Éfeso, pastoreando aquela igreja. João, ele era o terceiro pastor daquela igreja. Aquela igreja de Éfeso que foi fundada pelo apóstolo Paulo. E logo em seguida, Paulo, ele nomeia como pastor daquela igreja o jovem Timóteo. Por isso que você vê Paulo escrevendo as duas cartas a Timóteo, primeira carta e segunda carta a Timóteo. Timóteo, quando assume aquela igreja de Éfeso, Timóteo estava com aproximadamente 19 anos de idade, quando ele assumiu o pastorado da igreja de Éfeso. Mas antes de Paulo vir a falecer, a segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo de número 4, Paulo, ele traz a célebre frase dizendo: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a... Veja, meus queridos, que quando Paulo, ele é sentenciado à morte, Paulo então escreve a Timóteo, e ele diz: procura vir comigo depressa, passa lá em Trode, traze-me a capa que eu esqueci em Trode, e traz comigo os livros, porque eu preciso estudar até a minha morte. E quando o apóstolo Paulo chama Timóteo para vir para Roma, porque ele seria morto em Roma, a história da igreja primitiva diz então que o apóstolo
apóstolo João, ele assume o pastorado da igreja que está na cidade de Éfeso. E quando João assume o pastorado da igreja de Éfeso, em Roma, assume o trono do Império Romano um imperador chamado Domiciano. E Domiciano, ele foi o mais cruel de todos os imperadores de Roma. E a história do Império Romano, meus queridos irmãos, diz que Domiciano, ele pendurava os crentes em postes de madeira e ali botava fogo nos crentes, e os crentes morriam glorificando e adorando o nome santo do Senhor. Os crentes eram levados ao Coliseu Romano para serem destroçados, mortos e comidos pelos leões famintos de Roma. E então Domiciano, ele fica sabendo do apóstolo João, e ele então sentencia o apóstolo João à morte. Como? Para que ele morresse na ilha chamada Patmos. Então João, ele sai de Éfeso, e ele vem navegando pelo mar Egeu, e ele é colocado como prisioneiro na ilha chamada Patmos. Porém, naquela ilha chamada Patmos, o apóstolo João, ele não é sentenciado aos trabalhos forçados. Por quê? Porque o apóstolo João, ele não era analfabeto, ele era letrado. E a função do apóstolo João, ali na ilha de Patmos, não era de trabalhar quebrando pedras desde a manhã até o final da tarde, mas o apóstolo João, a sua função era escrever cartas para dar notícias do que estava acontecendo na ilha de Patmos para o imperador de Roma, Domiciano. E ali junto a João estava um rapaz chamado também Teófilo, que era o ajudante do apóstolo João, e ambos estavam presos na mesma cela. E por causa de João não ser analfabeto, João não trabalhava como escravo, quebrando pedras todos os dias. E foi naquele momento em que Jesus preservou a vida do apóstolo João aos 90 anos de idade, que no dia do Senhor, em um domingo, o apóstolo João, ele foi cheio do Espírito Santo de Deus, e aquela cela fria, aquela cela que parecia um lugar de solidão, ela foi cheia da presença de Deus. A glória de Deus desce na cela do apóstolo João, e João então escreve o versículo de número 9, dizendo: e eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição e no reino e na paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo, eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor. João foi cheio do Espírito Santo, e inspirado pelo Espírito Santo, ele começa a escrever o livro do Apocalipse. Com 90 anos de idade, João foi cheio do Espírito Santo, e ele teve um arrebatamento de sentidos no dia do Senhor. E eu quero começar este estudo dizendo: não existe idade e nem limite para sermos cheios do Espírito Santo. Eu não sei quantos anos você tem, mas eu quero fazer um convite a você. Não importa se você é criança, adolescente, jovem, adulto ou um idoso, Deus te chama, aleluia, para ser cheio do Espírito Santo de Deus. Aleluia. E João, aos 90 anos de idade, ele foi cheio do Espírito Santo. E ele teve um arrebatamento de espírito no dia do Senhor. Mas por que isso é tão importante? Antes de explicar o Apocalipse, porque João,
aos 90 anos de idade, pastor Ricardo, ele sabia e ele tinha plena consciência de que ele estava preso, de que dali ele não sairia provavelmente. Mas o apóstolo João, ele não perdeu a oportunidade de ter um relacionamento íntimo com Deus, com o trino Deus, e em pleno domingo, no dia do Senhor, enquanto o apóstolo João estava louvando e adorando a Deus, ele foi cheio do Espírito de Deus e recebeu a maior de todas as revelações do cânon sagrado. Por isso, eu quero começar esse panorama do estudo do Apocalipse, dizendo a primeira aplicação para a igreja nesta noite, que não existe, irmão Murilo, obstáculos para sermos cheios do Espírito Santo e adorarmos a Deus em espírito e em verdade. João, ele tinha tudo para reclamar, mas Senhor, eu fui teu servo, discípulo amado, recostava a minha cabeça no teu ombro, ouvia as batidas do teu coração, pendurado na cruz tu me disseste, filho, tu me chamaste de filho, e me disseste, eis aí a tua mãe. Eu sou o mais longevo de todos os apóstolos, mas agora estou preso nessa ilha chamada Patmos. Mas João, ao invés de murmurar, no dia do Senhor, ele louvou e adorou a Deus, e foi arrebatado em espírito, e ele viu a grande revelação de Deus, que é a maior esperança da igreja, o Apocalipse. Pois bem, meus queridos irmãos, qual é o significado da palavra Apocalipse? Então, no dia do Senhor, o apóstolo João, ele viu a revelação. Ele teve, pastor Cleibson, a revelação. Ele contemplou a revelação. Ele foi tocado pela revelação. Ele registrou a revelação. E você está com a sua Bíblia aberta? Quantos estão com a sua Bíblia? No dia do Senhor, João viu aquilo que está em suas mãos. Você perdeu a oportunidade de glorificar a Deus nesta noite. A palavra Apocalipse significa tirar o véu. A palavra Apocalipse significa descobrir aquilo que está oculto. A palavra Apocalipse significa simplesmente revelação. A Bíblia, versão King James, que é a versão em inglês, não existe a palavra Apocalipse. O vocabulário, a terminologia inglesa, trata o livro do Apocalipse simplesmente como revelação. Então veja, meus queridos irmãos, e eu quero convidar a você para abrirmos no primeiro versículo do livro do Apocalipse, que diz assim: qual é a primeira palavra do livro Apocalipse? Os irmãos podem dizer? Pode dizer mais alto? Revelação. A primeira palavra do livro do Apocalipse já traz o significado do nome do livro, revelação. Mas revelação do quê, de quê e para quem? Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. Então veja que o livro do Apocalipse, ele é a revelação fascinante e maravilhosa de Jesus. O livro do Apocalipse é considerado para 90% dos crentes
o livro mais difícil da Bíblia de ser entendido, mas o seu significado é o mais simples de todos. Apocalipse é a revelação de Jesus Cristo, e Apocalipse é a revelação das coisas que devem acontecer, e ponto final. Esse é o significado de Apocalipse. Por que temos tanto medo de ler o livro do Apocalipse? Você conhece algum crente que tem medo de ler Apocalipse? Ou o pastor Antônio Braga, nessas décadas de ministério que o senhor tem, o senhor já viu algum crente com medo de ler Apocalipse? Ou com dificuldade de compreender o que está no livro do Apocalipse? Eu já vi. O senhor já viu, pastor Samuel? Crentes que dizem, eu não leio o livro do Apocalipse porque ele é difícil de entender. As visões, as alegorias, as sentenças, as revelações, as 7 taças, as 7 trombetas, os 144 mil, o anticristo, o falso profeta, a besta, as 2 testemunhas do Apocalipse, o que tudo isso significa? Primeiro, antes de entrarmos nas alegorias do livro do Apocalipse, nós precisamos ter a compreensão do que é o Apocalipse. O Apocalipse, então, ele é a revelação de Jesus Cristo, mas é a revelação do Jesus Cristo crucificado, do Jesus Cristo sofrido. Não, o livro do Apocalipse, ele é a revelação de Jesus em todo o seu esplendor e glória. E o livro do Apocalipse, ele também é a revelação das coisas que possivelmente vão acontecer? Olha, o pastor Antônio Braga está dizendo, o próprio ministério da igreja não gostava de ler o livro do Apocalipse com a igreja. Não é isso? Não era lido, por quê? Por causa da dificuldade de compreensão. Mas vamos entender. É revelação de quê? De coisas que possivelmente vão acontecer? Não. O livro do Apocalipse, ele é a revelação das coisas que devem acontecer. Ou seja, parte do livro do Apocalipse ainda não se cumpriu, mas nós estamos caminhando em passos largos para o cumprimento das profecias e promessas do livro do Apocalipse. Algumas já ocorreram, mas a grande maioria das profecias, visões, sentenças, juízos, promessas do livro do Apocalipse ainda não ocorreram. Mas vamos dar sequência, meus queridos irmãos. Pois bem, Apocalipse é a revelação de Jesus Cristo e a revelação das coisas que devem acontecer. Quem escreveu o livro do Apocalipse? De acordo com a principal tradição bíblica e de acordo com a tradição bíblica, principalmente da perspectiva pentecostal, o autor do livro do Apocalipse é o apóstolo João, como eu disse para vocês. João, o último dos apóstolos vivos. Quem era João? De acordo com a palavra de Deus, nós vamos encontrar que João, ele era o discípulo amado de Jesus. Onde nós encontramos isso? Abra comigo a sua Bíblia, por gentileza. Evangelho segundo escreveu João, capítulo de número 21, versículo de número 20. Você que trouxe a sua Bíblia física, abra comigo. E você que trouxe a sua Bíblia em seu celular, abra o aplicativo da Bíblia e juntos passamos a leitura. Evangelho segundo escreveu João, capítulo de número 21, versículo de número 20. E Pedro, voltando-se, viu que o seguia aquele discípulo a quem Jesus amava. Quem é esse discípulo? O apóstolo João.
João, ele é chamado de o discípulo amado. Talvez, numa conjectura, numa exegese, numa interpretação da Bíblia, nós podemos compreender que o apóstolo João, junto com Pedro e Tiago, eles eram do colégio apostólico, dos 12 apóstolos, dos 12 discípulos de Jesus. João estava entre os que mais tinha intimidade e relacionamento com Jesus. Para João, Jesus demonstrou amor. Para João, Jesus o chamou de filho. Para João, Jesus o convidou para vê-lo ser transfigurado no Monte da Transfiguração. Para João, Jesus fez o convite: venha orar comigo no jardim do Getsêmani, pois a minha alma está angustiada até a morte. Veja que João participou dos principais momentos da vida de Cristo na terra. Então João era chamado também de o discípulo amado. O pai do apóstolo João se chamava Zebedeu. Isso está em Mateus, capítulo de número 4, versículo de número 21, quando Jesus começa a sua missão. A Bíblia diz que Jesus, andando pela orla da praia, ou pela orla do mar da Galileia, melhor dizendo, Jesus então, ele começa a dizer: vinde após mim e vos farei pescadores de homens. E estavam no barco os 2 filhos de Zebedeu, e dentre eles estava o apóstolo João. Então veja, meus queridos irmãos, que João, ele foi inspirado também pelo Espírito Santo a escrever o evangelho que tem o seu nome, o Evangelho segundo João. Então, veja que João também, ele é o autor das 3 epístolas universais, primeira, segunda e terceira carta universal de João. Então João, ele escreve esta carta, ele escreve o livro do Apocalipse. Agora, qual é o perfil do livro do Apocalipse? Nós precisamos, meus queridos irmãos, ter a compreensão do que é este livro. Qual é a categoria do livro do Apocalipse? O Apocalipse, de acordo com a bibliologia, ele é chamado de o livro profético do Novo Testamento. O livro do Apocalipse, ele é chamado também, pelos estudiosos da Bíblia, de a literatura apocalíptica do Novo Testamento. O livro do Apocalipse, ele é também considerado como um gênero literário de drama. Por quê? Porque ele traz sentenças, juízos e condenações. O livro do Apocalipse, meus queridos irmãos, ele é um livro profético. O livro do Apocalipse é um livro de advertências. A Bíblia diz no livro do Apocalipse, no capítulo de número 3, versículo de número 20, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua. Quantos têm uma coroa nesta noite? Mas a pergunta é essa: como eu vou guardar aquilo que eu não vi? Quem já viu a sua coroa? Como é a tua coroa, pastor? O Senhor nunca viu, mas o Senhor sabe que tem ela. Você sabe que tem a sua coroa? Então veja que o livro do Apocalipse, ele é um livro de advertências. Ele nos adverte a viver uma vida de fidelidade com Deus. O livro do Apocalipse é um livro que nos adverte a viver uma vida de santidade com Deus. O livro do Apocalipse é um livro de advertências, porque ele nos adverte a viver uma vida de
perseverança. O livro do Apocalipse é um livro que nos adverte, porque ele nos indica, nos aconselha a vivermos uma vida de esperança para aguardarmos a nossa vitória final. Bendito seja o nome santo e maravilhoso do Senhor. Glória a Deus. Mas o livro do Apocalipse, ele não é somente, meus queridos irmãos, um livro de sentença, de juízos, de condenação e um livro de morte. Mas o livro do Apocalipse, ele é um livro cheio de palavras de consolo e esperança. Grave isto que eu vou lhe dizer. Nós estamos em um culto de ensino. Todo crente, desde a criança até o irmão mais ancião, a irmã mais experiente da igreja, precisa ler o livro do Apocalipse. Você precisa ler esse livro. Existem, estatisticamente, 2 livros que são os menos lidos pelos crentes: Cantares de Salomão e o livro do Apocalipse. Ninguém se interessa em ler Cantares de Salomão. Poucos. Mas o Cantares de Salomão, ele é uma alegoria que fala do relacionamento de Cristo com a sua igreja. E Apocalipse, que é a grande e poderosa e maior revelação de Deus para a humanidade. A igreja precisa ler o livro do Apocalipse. Os adolescentes precisam ler o livro do Apocalipse. As crianças precisam ler Apocalipse. O ciclo de oração precisa ler Apocalipse. Os obreiros, obrigatoriamente, precisam conhecer o livro do Apocalipse. Por quê? Porque ele é um livro que traz, irmã Meire, esperança. É um livro que traz consolo. É um livro que gera expectativa. É um livro que traz alegria para o crente. Por isso que é tão importante lermos o livro do Apocalipse. Vamos abrir as nossas Bíblias? Apocalipse, capítulo de número 22, versículo de número 12. Bendito seja o nome santo do Senhor. Apocalipse, capítulo 22, versículo de número 12, diz assim: Eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua. Eis que cedo, e o meu galardão está comigo. É um livro de consolo e de expectativa. E eu quero perguntar nesta noite para a igreja: quantos estão aguardando o arrebatamento da igreja e a vinda gloriosa de nosso Senhor? Isso é uma expectativa, isto é uma esperança, e isto também é uma certeza. Então o livro do Apocalipse, ele traz para nós consolo, esperança, e ele traz para a igreja também a certeza de que quando nós chegarmos no céu, pastor Ricardo, nós receberemos o nosso presente, receberemos o nosso galardão. Quando estivermos no céu, seremos vestidos de linho branco, finíssimo, branquíssimo, como está em Apocalipse, capítulo de número 19. Quando chegarmos lá no céu, receberemos o nosso novo nome, que está escrito numa pequena pedra, uma pedrinha branca. Quando chegarmos lá no céu, receberemos a nossa coroa. Quando chegarmos lá no céu, nos assentaremos à mesa das bodas do Cordeiro. Quando chegarmos lá no céu, seremos recebidos pelos santos anjos do Senhor. Quando chegarmos lá no céu, as portas do céu serão abertas e nós entraremos
veremos lá. Quando chegarmos lá no céu, veremos o rosto do nosso meigo Salvador. Quando chegarmos lá no céu, veremos o trono do Deus a qual adoramos. Quando chegarmos lá no céu, veremos Gabriel e Miguel. Quando chegarmos lá no céu, veremos os apóstolos. Quando chegarmos lá no céu, veremos os profetas de Deus. Quando chegarmos lá no céu, veremos o salmista Davi, que adorou a Deus em espírito e em verdade. Quando chegarmos lá no céu, nós veremos os santos que já dormem no Senhor. Quando chegarmos lá no céu, estaremos em plena glória diante de Deus. E se você crê nessa promessa, levante a tua mão e adore ao Senhor. Ei, rabachandarabacandерemiandaramaia. Oh, glória a Deus. Aleluia. Meus queridos irmãos, o livro do Apocalipse é um livro de esperança, consolo, certeza e convicção. Bendito seja o nome santo do Senhor. Meus queridos irmãos, qual é a divisão do livro do Apocalipse? Nós precisamos ter esta compreensão. Apocalipse tem 22 capítulos. Apocalipse tem 404 versículos. 22 capítulos, 404 versículos, 12.000 palavras. Veja, pastor Antônio Braga, que o número 12 é um número importante na Bíblia. Deus escolheu 12 tribos. Deus escolheu 12 discípulos. Jesus escolheu 12 discípulos. Deus separou 12 tribos de Israel. Veja que no final do milagre de Jesus sobraram quantos cestos? 12 cestos cheios. E o livro do Apocalipse, a grande revelação de Deus à humanidade, ele é composto por 12.000 palavras. E o número 12 é um número que revela a prosperidade e a completude de Deus em todas as coisas. A palavra 12 significa aquilo que está completo. Quando Deus deu a inspiração a João para escrever o livro do Apocalipse, Deus preparou na eternidade 12.000 palavras para serem registradas no último livro da Bíblia. E quando terminou a última palavra, o Espírito de Deus diz: está completo, a revelação está completa, não precisa colocar mais nada nesse livro. Por isso, oh glória a Jesus, que o livro do Apocalipse, pastor Cleibson, são 12.000 palavras. Significa que no final dele, o Espírito de Deus estava sinalizando para nós que tudo que nós precisávamos de saber está completo. Está completo. Está completo. 22 capítulos, 404 versículos e 12.000 palavras. E olha que interessante, a última palavra do livro do Apocalipse: amém. Assim seja, está completo, está completo. A nossa esperança, o nosso consolo, aleluia, a nossa certeza de salvação, as nossas convicções espirituais, elas estão completas na última palavra da Bíblia, quando Deus inspirou João dizendo: amém, 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 acabou, está completo, está completo, está completo, está completo. Eu sou Deus que completa todas as coisas. Olha que maravilha, que coisa linda. Por isso que o número 12
é tão importante na Bíblia Sagrada? Porque ele significa aquilo que foi completo por Deus. Vamos dar sequência, meus queridos irmãos. A primeira coisa que nós precisamos compreender, a primeira parte do livro do Apocalipse, ele registra-se, e eu quero convidar a igreja para abrirmos Apocalipse, capítulo de número 1, versículo de número 6. Aliás, deixa eu colocar o meu óculos aqui, porque Apocalipse, capítulo 1, versículo 4. Para quem foi endereçado o Apocalipse? Para quem João escreveu o Apocalipse? João, às 7 igrejas que estão na Ásia. Agora, versículo de número 11. Vamos ler o versículo de número 10 e 11. Eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor, e ouvi detrás de mim uma grande voz como de trombeta, que dizia: o que vês, escreve-o num livro, e envia-o às 7 igrejas que estão na Ásia, a saber, Éfeso, a Esmirna, e a Pérgamo, e a Tiatira, e a Sardes, e a Filadélfia, e a Laodiceia. Veja que o livro do Apocalipse, as 12.000 palavras do Apocalipse, foram endereçadas para as 7 igrejas da Ásia que nós lemos: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. As 7 igrejas da Ásia Menor, que também é chamada de Ásia proconsular. Por quê? Porque naquele tempo, aquela região da Turquia era chamada de Ásia Menor, que não existe mais, ou Ásia proconsular, porque aquelas 7 cidades aos quais a carta foi endereçada, elas faziam parte do Império Romano. Então, o Espírito de Deus, aliás, Jesus, ele ordena a João dizendo: o que vês, escreve-o num livro, um livro que tem 22 capítulos, 404 versículos e 12.000 palavras. Você vai escrever e vai mandar para essas 7 cidades, para esses 7 lugares, para as 7 igrejas. Segundo, o livro do Apocalipse, a primeira parte do livro do Apocalipse é composto pelos pelos capítulos, de número 2 e de número 3, que são as cartas enviadas para as 7 igrejas da Ásia. Número 2, o livro do Apocalipse, logo em seguida, ele traz para nós a visão da majestade divina e dos 7 selos. Assim que o apóstolo João, ele escreve as 7 cartas, ele, no capítulo de número 4, versículo de número 1, ele diz que eu fui arrebatado e olhei, e eis que vi uma porta no céu. E quando eu vi essa porta no céu, ouvi uma voz por detrás de mim, a falar comigo, que disse: sobe aqui. Mas a tradução em latim se diz: sobe cá, venha até aqui, sobe aqui e mostrar-te-ei as coisas que depois destas devem acontecer. Apocalipse, capítulo 4, versículo 1. Então a primeira parte do livro do Apocalipse são as 7 cartas enviadas às 7 igrejas da Ásia. A segunda parte é a visão do trono, da sala do trono de Deus, quando o apóstolo João, ele contempla a majestade de Deus. A terceira parte do livro do Apocalipse, ele trata sobre a visão das 7 trombetas, que, permitindo Deus, nós vamos estudar juntos nas próximas terças-feiras. Depois,
nós vamos estudar a quarta parte, começa no capítulo de número 12 do livro do Apocalipse, quando nós vemos uma visão, lemos acerca de uma visão de uma mulher vestida como o sol, vestida do sol, e ela foge, ela corre de um dragão, e essa mulher está grávida. Nós vamos entender quem é esta mulher, quem é a criança de quem ela está grávida, e quem é o dragão que persegue esta mulher. Permitindo Deus, nós vamos falar isso na próxima terça-feira. Depois, nós vamos estudar as 7 taças e as pragas dessas 7 taças. Em sexto lugar, a queda da Babilônia, dos ímpios, da besta, do falso profeta e a prisão de Satanás. Em sétimo, nós vamos estudar o capítulo de número 21 do Apocalipse, que fala acerca da Nova Jerusalém e do novos céus e nova terra. E por fim, vamos concluir com os conselhos e promessas finais do capítulo de número 22. Restam-me apenas alguns 5 minutos ou 3 minutos, e eu quero, meus queridos irmãos, falar sobre a visão maravilhosa de Jesus. Abra comigo a sua Bíblia, Apocalipse, capítulo de número 12, capítulo 1, versículo de número 12. Apocalipse, capítulo 1, versículo de número 12. E virei-me para ver quem falava comigo, e virando-me, vi o que, meus queridos irmãos? Vi o que? Quantos? 7 castiçais. E eu quero concluir esse estudo nesta noite, pela misericórdia de Deus, falando sobre os 7 castiçais. O apóstolo João, ele recebeu uma ordem: o que você vê, escreve e envia para as 7 igrejas da Ásia. E quando João, naquele domingo, na ilha chamada Patmos, ele vira para ver quem estava falando com ele, ele viu 7 castiçais de ouro. O castiçal, ele é um objeto onde se colocava o azeite com um pavio, e ali se acendia para iluminar determinado lugar. O castiçal é um objeto que foi idealizado por Deus, de acordo com Êxodo, capítulo de número 25. O castiçal, ele simboliza também o Espírito Santo de Deus. O castiçal, ele era feito de ouro puro, e ele tinha 7 braços. E esses 7 braços, eles representam os 7 Espíritos de Deus. E esses 7 braços também significam, ou eles representam a perfeição de Deus. O que significa isso? Deus, ele é perfeito. O ouro fala de glória, o ouro fala de esplendor, o ouro fala daquilo que não é feito pelas mãos humanas. O ouro fala de algo que não tem defeito. E João, quando ele vira-se para ver, ele vê 7 castiçais. E esses 7 castiçais, eles representam a igreja da Ásia, e as 7 igrejas da Ásia. E o que isso significa? Quando João olha para trás, para ouvir e perceber quem falava com ele, João viu que a igreja do Senhor, ela é perfeita, a igreja do Senhor, ela é gloriosa, a igreja do Senhor, ela é santa, a igreja do Senhor resplandece, a igreja do Senhor, ela tem a presença do Espírito Santo de Deus, a igreja do Senhor, ela tem o fogo do Espírito Santo nela, a igreja do Senhor, ela é a luz que ilumina o mundo, a igreja do Senhor, ela é santa.
E eu quero concluir esta palavra nesta noite dizendo que quando João vira para ver, ele olha que eu e você fazemos parte desta igreja gloriosa que vai morar no céu. Bendito seja o nome do Senhor. E eu quero perguntar nessa noite: quantos irão morar no céu? Quantos têm o Espírito de Deus? Quantos têm o fogo de Deus? Quantos vivem uma vida de santidade? Quantos foram lavados e purificados pelo sangue precioso e imaculado de Jesus? Se você foi, você faz parte dos castiçais de Deus. Você pode se colocar de pé nesta noite. Eu quero orar com você. Aleluia! Bendito seja o nome santo e maravilhoso de Jesus. Você é a igreja do Senhor. Então fecha os teus olhos. Eu quero orar por você, para que o Senhor te dê o desejo de estudar o livro do Apocalipse, que o Senhor abra o seu entendimento para compreender o livro do Apocalipse. Hoje eu quero trazer aqui, com a autoridade de Deus, uma assertiva, uma certeza profética sobre a sua vida. Você não vai ter mais medo de estudar ou de ler o livro do Apocalipse. Você não vai ter mais receio de entender que o livro do Apocalipse é um livro que nos traz esperança, consolo e certeza de vida eterna. Soberano Deus e eterno Pai, nós queremos te dar graças nesta noite, Senhor, por esta oportunidade maravilhosa que o Senhor nos concedeu de estarmos aqui, estudando a Tua palavra, compreendendo o livro do Apocalipse. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus eu rogo-te, Senhor, eu peço-te, Senhor, que o Senhor venha abrir a mente, o entendimento, iluminar o coração, dando compreensão para os teus servos acerca desse livro tão importante que fecha o cânon sagrado. Espírito Santo de Deus, trabalha no meio da tua igreja, trabalha no meio dos teus filhos e filhas, para que possamos terminar esta série do livro do Apocalipse cônscios, Senhor, aleluia, e cheios de aprendizado e conhecimento da tua palavra. E eu te peço, Espírito de Deus, que o Senhor venha tocar em cada um de maneira gloriosa e poderosa. E toda a igreja diz: amém. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus.